Oi, gente, bom dia ou boa tarde. Hoje eu vou explicar o que é regência verbal e as regências do verbo. Mas, enfim, a regência verbal, ela estabelece uma relação de subordinação entre o verbo e outro termo. A regência verbal indica o uso ou não de preposição e o significado dos verbos. Assim, quando um verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento. Ou transitivo direto, que ele precisa de complemento, mas sem preposição, mas diz que ele não é regido por preposição. Como, por exemplo, ela opinou sobre o caso. No exemplo, o verbo é rígido por uma preposição que liga ao complemento para dar sentido ao enunciado, para opinar sobre algo. O verbo depende da preposição, ou seja, está subordinado a ela. Agora aqui eu vou falar um pouco das regências dos verbos. Aqui o verbo agradar. Ele está no sentido de contentar, fazer carinho ou mimar. Então quer dizer que ele é transitivo direto. Aqui, a menina agradava o cãozinho. O agradava é no sentido de fazer carinho, então ele é verbo transitivo direto. E o cãozinho é o objeto direto. Agora, quando significa satisfazer, como transitivo indireto, regendo a preposição. Então ele precisa de preposição para ter sentido. Ou então aqui, a peça agradou ao público. O agradou é o verbo transitivo indireto. E ao seria a preposição, porque tem o ali. E o público seria o objeto indireto. Agora, no sentido de ser agradável, usado como verbo intransitivo. Como, por exemplo, o jogo da seleção brasileira de futebol não agradou. O agradou é verbo intransitivo. Agora, no segundo verbo, o aspirar. Esse verbo é transitivo direto no sentido de inspirar, inalar, absorver, sugar, atrair ou recolher por meio de sucção. Como, por exemplo, aqui. A moça aspirou um perfume agradável. O aspirou seria o nosso verbo transitivo direto e o perfume seria o objeto indireto. Então, como aqui não tem preposição, então ele é um transitivo direto. Aí, agora aqui no segundo sentido. No sentido de almejar, pretender ou ambicionar. É transitivo indireto, regindo a preposição a. Então, aqui como, por exemplo, aspiramos a um mundo melhor. O aspiramos seria o verbo transitivo indireto. E o mundo seria objeto indireto. Então, aqui ele está regindo a preposição ao. Então, ele seria um transitivo indireto. Agora, e aqui, esquecemos de um porém aqui. Nesse contexto, a preposição regida a não forma contração com o artigo indefinido masculino 1, porque aqui tem um 1 aqui antes do mundo. Agora vamos para o terceiro verbo. Assistir. Quando o significado prestar assistência, socorrer ou auxiliar, esse verbo tem dupla transitividade, podendo ser transitivo direto ou transitivo indireto. Então aqui, o médico assistiu o doente. Ou pode ser ao doente. Então, o assistiu seria o verbo transitivo direto ou o transitivo indireto. O doente seria objeto direto e ao doente seria objeto indireto. Porque aqui o ao, ele está regendo uma preposição. Então, ele seria um objeto indireto. Aí, o doente não está regendo preposição. Então, ele seria um objeto direto. Agora, o segundo significado. Quando significa presenciar, estar presente ou ser espectador ou ver, esse verbo é transitivo indireto, regendo então a preposição. Como, por exemplo, aqui, assistimos ao novo episódio da série. Assistimos seria o nosso verbo transitivo indireto e o episódio seria o nosso objeto indireto, porque ele está regendo a nossa preposição a aqui, que está junto ao. Agora, o terceiro significado. Quando significa caber, pertencer, ser da competência ou então competir, ou ser de direito, também é transitivo e indireto. Como, por exemplo, por lei, assiste aos consumidores e consumidoras o diretor de reclamar. Então, assiste seria o verbo transitivo indireto e o consumidor seria o nosso objeto indireto. Aqui ele... O verbo assistir, nos casos em que o é usado como transitivo indireto, também exige combinação da preposição a, com os artigos definidos o e os, formando as contrações ao e aos, diante de complementos masculinos como o adjetivo novo. Agora, nosso quarto significado. Quando significa morar ou residir, é intransitivo, seguido por um adjunto adverbial de lugar
introduzido pela preposição em. No entanto, o verbo assistir raramente é utilizado com esse sentido. Então, nesse caso, a gente utiliza o em. Então, como por exemplo aqui, assistimos em Manaus. O assistimos seria o nosso verbo intransitivo e o Manaus seria o nosso adjunto adverbial de lugar. Agora, o nosso verbo chamar, que é o nosso quarto. Ele está no sentido de convocar ou convidar. E ele é um transitivo direto. Aqui, como por exemplo, a diretora chamou os estudantes para esclarecer o fato ocorrido na sala de aula. O chamou seria o nosso verbo transitivo direto e os estudantes seria o nosso objeto direto, porque ele não possui preposição. Agora, no segundo significado. No sentido de denominar, apelidar ou qualificar. Usa-se como transitivo, seguido de predicativo do objeto. Nesse caso, são admitidos 4 empregos diferentes. Aqui, ó, chamei o doido, ou pode ser chamei-lhe doido. Aqui, o chamei seria o nosso verbo transitivo direto. O seria o nosso objeto direto. O doido aqui de cima seria o nosso predicativo do objeto, que tá dando um complemento. Tá dando, na verdade, um complemento. E aqui de doido seria o nosso predicativo do objeto. Chamei-lhe doido, o chamei seria o verbo transitivo indireto. O lhe seria o objeto indireto. E o doido seria o nosso predicativo do objeto. E o de doido seria o nosso predicativo do objeto. Agora, chegar e ir. Aqui no primeiro sentido, seria no sentido de apresentado abaixo, indicando destino ou direção. Ambos os verbos são intransitivos, sendo acompanhados por adjunto adverbial e pela preposição a. Como, por exemplo, fui ao banheiro. Aqui, o fui seria o nosso verbo intransitivo e ao banheiro seria o nosso adjunto adverbial de lugar. Então, aqui está regindo a nossa preposição a. Agora aqui, quando chegaremos ao sítio? Tá fazendo uma pergunta, né? O chegaremos seria o nosso verbo intransitivo e ao sítio seria o nosso adjunto adverbial de lugar. Agora, aqui, o esquecer e lembrar. No primeiro sentido, seria quando não acompanhados de pronomes não pronominais, são transitivos direto. Como, por exemplo, aqui eu vou falar do esquecer. Esquecemos os ingressos do espetáculo em casa. O esquecemos seria o nosso verbo transitivo direto. E os ingressos do espetáculo seria o nosso objeto direto. Agora aqui, lembravam sorrindo os dias vividos na casa de praia. O lembravam seria o nosso verbo transitivo direto. E os dias vividos na casa de praia seria o nosso objeto direto. Agora o segundo sentido. Quando acompanhados de pronomes, os pronominais são transitivos indiretos. Como, por exemplo, ela sempre se esquece das chaves de casa. O se esquece seria o nosso verbo transitivo indireto. E das chaves de casa seria o nosso objeto indireto. Então, aqui Agora aqui, lembrei-me das aulas de natação do antigo professor. O lembrei-me seria o nosso verbo transitivo indireto. E o das aulas de natação do antigo professor seria o nosso objeto indireto. Agora aqui no implicar. Vamos no primeiro sentido. Quando é transitivo direto, significa acarretar, ter como consequência. Como, por exemplo, o amor implica a renúncia. Implica seria o verbo transitivo direto e a renúncia seria o nosso objeto direto. Então, como podemos ver aqui, a gente não tem nenhuma preposição. Então, seria o transitivo direto. Agora, no segundo sentido. Sendo pronominal e significando envolver-se. Então, ele seria um transitivo direto e indireto, regendo a preposição em. Então, como por exemplo, na globalização, os países se implicam em sua relação de interdependência. O se seria o objeto direto. O se, na verdade, seria o objeto direto. O implicam seria o nosso verbo transitivo direto ou indireto. E em sua relação de interdependência seria o nosso objeto indireto. Agora, no terceiro sentido, é quando é transitivo indireto. Significa ter implicância ou mostrar má disposição, antipatia, regindo a preposição com. Minha mãe sempre implica com os meus hábitos. Então, o implica seria o nosso verbo transitivo de indireto. E com meus hábitos seria o nosso objeto indireto. Agora aqui, nosso verbo namorar.
vamos no primeiro sentido. Esse verbo é transitivo direto no sentido de se relacionar amorosamente com alguém. Como, por exemplo, a Maria namora Regis. O namora seria o nosso verbo transitivo direto e o Regis seria o nosso objeto direto. Então, aqui não rege nenhuma preposição. Então, aqui vai ser um transitivo direto. Agora, no segundo sentido. Esse verbo pode também ser intransitivo. Observe a construção abaixo. Como, por exemplo, aqui. Hoje as pessoas começam a namorar muito cedo. O namorar é o nosso verbo intransitivo. Agora aqui tem os verbos obedecer e desobedecer. Então, no primeiro sentido. Ambos os verbos são transitivos indiretos, regindo a preposição a. Como, por exemplo, não desobedeça aos pais. Aqui, o desobedeça seria o nosso verbo transitivo indireto e aos pais seria o nosso objeto indireto. Aqui, nesse caso, está regendo uma preposição. Então, aqui seria transitivos indiretos. Agora, vamos para o verbo precisar. No primeiro sentido, com o significado de indicar com exatidão ou expor minuciosamente, ele é transitivo direto. Como, por exemplo, a recepcionista precisou a localização dos quartos. O precisou seria o nosso verbo transitivo direto e a localização dos quartos seria o nosso objeto direto. Agora aqui no segundo sentido. Com o significado de ter na necessidade. Ele, então, é transitivo indireto, regindo a preposição de. Como, por exemplo, precisamos de ajuda para resolver os exercícios. O precisamos seria o nosso verbo transitivo indireto. O de seria a nossa preposição, né? E o ajuda seria o nosso objeto indireto. Agora, o verbo preferir. No primeiro sentido, esse verbo é transitivo direto e indireto, regendo a preposição a. Então, ele prefere uma mamão à maçã. O prefere seria o nosso verbo transitivo direto ou indireto. O mamão seria o nosso objeto direto e a maçã, que o a tá com crase ali, seria o nosso objeto indireto. Para quem não sabe o que é crase, a palavra crase significa uma mistura ou uma fusão. Aqui na língua portuguesa, o crase indica a contração de duas vogais idênticas, mais precisamente, a junção da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início de pronomes, que são dois a, que para facilitar a gente, assim, eles colocam um crase para cima. Agora vamos aqui para o verbo querer. No primeiro sentido, esse verbo é transitivo direto, quanto tem o significado de desejar algo. Então, aqui como por exemplo, meus amigos querem um livro de presente. O querem é um verbo transitivo direto e um livro de presente seria o nosso objeto direto. Agora, no segundo sentido, aqui. Quando tem o significado de estimar ou ter amor. Esse verbo é transitivo indireto e rege a preposição a. Como, por exemplo, um marido queria muito a esposa. O queria seria o nosso verbo transitivo indireto e a esposa seria o nosso objeto indireto. Como podemos ver aqui, né, a preposição a tá com crase. E agora vamos para o verbo simpatizar e antipatizar. No primeiro sentido, ambos os verbos são transitivos indiretos e regem a preposição com. Como, por exemplo, simpatizo muito com sua irmã. Então, simpatizo seria o nosso verbo transitivo indireto e com sua irmã seria o objeto indireto. E o com ali seria a nossa preposição, né? Então, ele é transitivo indireto. E aqui, antipatizamos com seu novo namorado. O antipatizamos seria o nosso verbo transitivo indireto e com seu novo namorado seria o nosso objeto indireto. E agora aqui vamos para o verbo visar. No primeiro sentido, no sentido de pôr o visto, apontar para mirar. Esse verbo é transitivo direto. Ele visou o cheque. O visou seria o nosso verbo transitivo direto e o cheque seria o nosso objeto direto. E aqui, o caçador visa o alvo. Então, ele está avistando, ele está na mira de algo. Então, visa seria o nosso verbo transitivo direto e o alvo seria o objeto direto. Agora, no segundo sentido. No sentido de desejar muito, almejar e pretender. Esse verbo é transitivo indireto e rege a preposição a. Como, por exemplo, visamos ao sucesso. Então, aqui, o visamos seria o nosso verbo transitivo indireto
E o sucesso seria o nosso objeto indireto. E aqui, você visa aquela vaga? Então, tipo, ele tá pretendendo ter aquela vaga. Então, visa seria o nosso verbo transitivo indireto e aquela vaga seria o nosso objeto indireto. Bom, e foi isso. Eu espero que tenha entendido. E